Fala galera, tudo beleza? Eu sei que tem muito tempo que eu não apareço aqui, eu sei, mas eu não vou deixar de fazer isso aqui. Hoje eu vim falar sobre um vídeo que circula na internet há algum tempo, que eu não sei mais ou menos de quando é o vídeo, mas é um vídeo de Morgan Freeman falando sobre a consciência negra, sobre o dia 20 de novembro. E esse vídeo, ele é todo 20 de novembro, todo mês de novembro, é compartilhado, sendo alvo de chacota, inclusive de uma hegemonia branca ou parda, diga-se de passagem. E eu poderia fazer aqui um vídeo falando sobre todas as mazelas que nós negros, cristãos ou não cristãos, passamos todos os dias, né? Poderia falar sobre racismo estrutural, objetificação do corpo negro, poderia falar sobre... Enfim, poderia aqui falar sobre várias coisas ruins, né? Em que infelizmente nós negros passamos desde a queda do homem. Mas não é sobre isso que eu vim falar, não dessa vez. E eu não quis fazer esse vídeo e postar exatamente no dia 20 de novembro ou no mês de novembro, porque não é um assunto que eu pretendo falar aqui somente nas datas específicas. É um assunto que eu pretendo falar aqui com mais frequência, independente da época, né? Independente da data, independente. E no vídeo, né, de Morgan Freeman, que eu vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês terem uma referência de qual vídeo eu tô falando, ele cita frases como: você vai colocar toda a minha história em um mês? Ou a história dos negros é a história da América. Eu entendo que com isso Morgan Freeman ele quis dizer que não tem como reduzir toda a história dos negros, dos homens e mulheres pretos, a um mês. Porque a história da América, né, quando ele fala da América, ele está falando sobre o local que ele vive, mas a história da América é a história dos negros, porque foram os negros que construíram aquele país. Da mesma forma acontece aqui na Bahia, de onde eu falo, e no Brasil. A história do negro é a história do Brasil. E por mais que não seja falado isso nas escolas, nós estávamos lá, quer queiram, quer não. Não faz sentido reduzir a história do negro, nós, enquanto seres humanos, a um mês. Outra frase de Morgan Freeman, você vai parar de me chamar de cara branco e eu paro de te chamar de cara negro. Eu acredito que ele fala isso por um motivo específico e eu vou te exemplificar na prática. Quantas pessoas você conhece que, ao se referir a uma pessoa de pele preta, primeiro se refere à cor da pessoa, mas não lembra que ela, antes de ser preta, ela tem outras características físicas e até mesmo intelectuais que a outra pessoa facilmente lembraria da pessoa. Mas infelizmente, nós brasileiros, antes nos lembramos de alguém pela cor da pele e não porque esta pessoa tem alguma outra característica, sabe? Quer ver quantas pessoas você conhece que, aquela moreninha... Oi, às vezes tem gente que me faz esse tipo de pergunta e eu falo, gente, eu nem reparei a cor da pessoa. Porque isso não é a primeira coisa que eu vejo quando eu enxergo uma outra pessoa, sabe? Então, quando que isso vai acabar? Quando que a gente vai enxergar primeiro um outro ser humano antes de enxergar a cor da pessoa? Quando é que a gente vai conseguir enxergar isso? E isso não só em relação ao negro, em relação à mulher também. Muitas pessoas antes de se relacionar com uma pessoa, e eu não tô falando homem e mulher, eu tô falando relacionamento ser humano, você não consegue enxergar, alguns homens não conseguem enxergar a mulher como mulher, porque antes ele enxerga que ela é uma mulher, antes de enxergar que ela é um ser humano, aí desrespeita e faz outras coisas aqui que não é o assunto do vídeo. Mas quando é que nós vamos nos referir uns aos outros, não pela cor da pele, e sim como seres humanos? Então, eu acredito que Morgan, quando ele fala, você para de me chamar de cara negro e eu paro de te chamar de cara branco, porque, tipo assim, sabe por que é necessário um mês e uma data?
para fazer você lembrar que nós negros somos seres humanos? Porque esse comportamento, ele tá estruturalizado. E é daí que vem o termo racismo estrutural. Porque acontece, você não percebe. Só que qualquer um que leu, que ouviu, que assistiu alguma vez o discurso de Martin Luther King, vai ver que Morgan está certo. Porque o pensamento é praticamente o mesmo. E não vai de encontro de maneira nenhuma com o combate ao racismo. Se você depois quiser assistir o nome do vídeo, o nome do discurso de Martin é I Have a Dream. A maioria dos negros, quando falam de racismo, sequer conhecem de fato a história dos negros. Só sabem que foram escravizados. É a única coisa que sabem em sua maioria. Nunca leu um livro, não sabe sobre a própria história de fato. E ainda há os que sabem sobre a história, mas só sabem se lembrar do fato de terem sido escravizados. Não é só isso. O negro não foi só escravidão. E aí você pode me perguntar, como que a gente acaba com o racismo? Eu quero deixar bem claro que o que eu tô falando aqui não é que eu sou contra o dia 20, a data da consciência negra, o mês da consciência negra. Eu não sou contra nada disso, eu acho que tem que existir sim. Só que esse dia só vai parar de existir quando todos tiverem a consciência de que negros, antes de serem negros, são gente. E é sobre isso que eu tô falando aqui. Nós somos gente. E aí você pode me perguntar, né? Como que a gente acaba com o racismo então? Mano, na minha opinião, enquanto a minha cor for a única coisa que você conseguir enxergar, isso não vai acabar. O racismo não vai acabar. O comportamento de pessoas não vai acabar. Então eu acredito que como que a gente combate? Quando a gente celebra a nossa história, depois façamos com que reconhecer a nossa humanidade em um mês não é normal. Não sei se deu pra entender. Que nós celebremos a nossa história enquanto negros, enquanto homens e mulheres pretos, e depois fazer reconhecer o povo, as pessoas, né? Reconhecerem que a nossa humanidade não pode ser reduzida a apenas um mês. Eu sou neta de um homem que nasceu 13 anos após a Lei Áurea. E mesmo tendo sido após a Lei Áurea, todo aquele período de segregação, onde os negros não podiam ir para as cidades, não podiam ser atendidos em consultórios porque eram negros, né? Ele pegou todo aquele período. Então ele teve que se refugiar em palafitas, morar em palafitas porque ele não era aceito na sociedade. Depois disso, ele teve que partir para a zona rural, né? E não convivia em sociedade durante o dia porque ele tinha receio de como ele seria tratado pela cor da pele dele. Eu sou neta desse cara. Mas eu tenho certeza absoluta que mesmo ele tendo passado por tudo que ele passou, e que não foi pouca coisa, morreu com 97 anos de idade, sabe? Ele não ia querer pra mim a posição de vítima. E mesmo com tudo que ele passou e que a gente ainda passa até hoje, eu sei que ele não quereria isso pra mim. De maneira nenhuma. Mas eu não posso assumir essa posição de vítima. Porque não vai faltar desculpa para que você se coloque como vítima. Mas o problema de se colocar como vítima da sociedade, vítima do governo, vítima disso, vítima daquilo, é que você nunca sai dessa posição. Nunca vão faltar coisas para você culpar. E o problema é que você sempre vai ficar lá. Você pode sentir raiva. Não, mas não é pra você se escandalizar, não. Você pode sentir raiva. Mas a questão aqui é o que você faz a partir dela. A Bíblia diz: ireis e não pequeis. Porque sentimentos nós vamos ter. Mas o que nós fazemos a partir disso é o que vai dizer quem somos nós. Então a raiva que nós, enquanto negros, sendo seres humanos, sentimos ao sermos
discriminados, não é que eu vou dizer agora que racista tem que morrer. Não é dessa forma. Não é assim que eu penso. Não é assim que biblicamente se procede. A grande questão é o que nós fazemos a partir disso. A raiva que eu sinto quando eu vejo um homem negro ser morto ou agredido por algum segurança em uma loja, em alguma estação de metrô, algo do tipo, é vindo aqui falando com você, indo conversando com amigos meus brancos que às vezes falam besteira. É dessa forma que eu me posiciono, colocando meu joelho no chão e falando com aquele que me conhece e que me vê muito além da minha cor. E eu vou deixar um versículo aqui, em Gálatas 3:28, se eu não me engano, diz o seguinte: não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nessa época, a Bíblia ela não fala claramente negro e branco, porque nessa época a gente ainda não tinha escravidão. Então, que você medite nessa palavra e que você se posicione para fazer algo em relação a isso. Que tá ruim, mas tá fazendo o quê? Não adianta reclamar. Tem que fazer alguma coisa. Então vamos junto, que a gente cresce junto, beleza? Paz e graça e até o próximo vídeo.